Boa tarde. Vamos gravar mais uma, a 11ª parte da nossa historiazinha de Adriana Matheus, O Segredo dos Girassóis, o diário de Anna Goldwyn. E vou continuar. Vamos ver se eu... Em mim mesma, sei agora que ninguém pode mais me humilhar, a não ser que eu permita. Não vou deixar ninguém ser mais do que eu, pois... Deixem-me lá ver que são tantos. Ninguém ser mais do que eu, pois sou parte do universo. Todos os que estavam à minha volta, inclusive a minha amada Maria, deram um sorriso de alegria. Dona Ana, depois de ouvir atenta e satisfeita tudo o que eu contava, prosseguiu. Meus parabéns, minha filha. Aprendeu muito em sua viagem. Agora tem de se preocupar com os seus compromissos espirituais e deve preparar-se para conhecer o seu amor. Saiba que não será fácil, pois ele é um monge e o amor de uma mulher, ainda mais com dons como os seus, nunca lhe serão permitidos. Sim, eu sei. Também não será nesta vida que viveremos o nosso amor com liberdade. Mas o mais importante é fazê-lo ver que precisa retirar a jura para que possamos seguir nos nossos caminhos em paz. Fizemos uma oração para nos prepararmos para a minha volta à casa do moinho. Senti-me renovada espiritualmente. Eu havia recebido um compromisso do universo. Eu tinha que vigiar os meus pensamentos para que não se tornassem palavras, pois mal direcionadas machucam as pessoas. Muitas vezes devemos conter nossos impulsos antes de sermos sinceros, porque as pessoas nem sempre estão preparadas para a verdade. A sinceridade está dentro de nossos corações. Na verdade, a sinceridade de alguém é pura maldade e só serve para machucar o próximo. O silêncio é sempre um sinal de sabedoria e respeito. Isso foi o que aprendi com a minha viagem. Saímos em direção à casa do moinho. A noite estava silenciosa e no nosso caminho fui aprendendo a respirar, a respeitar o silêncio da natureza na floresta. Era um sinal de individualidade e oração. Engraçado, saber que tudo ao meu redor tinha o seu momento de falar. A floresta ensinou-me a lei do respeito e do silêncio, os animais a obediência e a liberdade. As flores ensinaram-me que o amor pode estar em todos os lugares na forma mais simples e bela possível. As pessoas ensinaram-me, ou ensinar-me-iam, todos os dias, com a sua inconsciência e individualidade, que vale a pena lutar por uma maneira de viver melhor. Aprendi comigo mesma que todos os dias tínhamos coisas para aprender. Ao chegarmos à casa do moinho, tomei um bom banho para tirar o cheiro de fumaça e da ferrugem que estavam impregnadas em mim. Maria entrou e ajudou-me a vestir. Como estávamos sozinhas, ela perguntou: E então, como está a mais nova discípula da concretização da Lua? Estou muito bem. Não poderia estar melhor. Estou apenas um pouco ansiosa para começar o meu trabalho como aprendiz de bruxa. Maria acompanhou-me até à cama e, depois de me cobrir, falou: Tenha calma, minha amiga. Sua viagem foi perfeita e bastante reveladora. Daqui para a frente, tudo será apenas consequências de suas novas experiências e de seus atos. Por isso, lembre-se sempre que refletir antes de tomar qualquer decisão. Pense bem antes de falar algumas coisas sem ponderação, pois palavras também têm-se transformado em atos e alguns atos catastróficos são o resultado de atividades impensadas, levianas, incoerentes e revoltosas. Maria baixou a cabeça em sinal de agradecimento, com um sinal ainda misterioso para mim. Abençoou-me. No mesmo instante, senti que o sono havia chegado imediatamente. Foi quase como uma hipnose. Simplesmente não pude ver mais nada. Naquela noite eu dormi como nunca havia dormido em toda a minha vida. Felizes aqueles que tiveram a compreensão de reconhecer os seus próprios erros. Essa é a minha virtude, ou é uma virtude, que faz o ser humano grandioso. A caridade é também uma forma de bem comum, mas tudo isso deve ser feito sem interrogações ou especulações, pois o maior dom divino está em ouvir e ouvir humildemente,
sem querer saber o que fazer, o que fazemos e que fazemos o bem. Agora vamos entrar no capítulo das sombras. Espreguicei-me na cama, esticando bem os braços. O sol entrava pela janela harmoniosamente. Percebi movimentos no quarto e levantei a cabeça para ver quem era. Maria estava a arrumar as malas para o nosso retorno a casa. Decidi ficar mais um pouco na cama, pois precisava pôr as minhas ideias em andamento. Durante aquela noite tive sonhos que mudariam a minha vida. Sonhei com todas aquelas bruxas que estiveram presentes em minha viagem, inclusive minha ancestral. Elas vieram, em meus sonhos, para me mostrarem os símbolos da magia e a história da magia. Eu precisava contar para Maria, mas teria de ser prudente, pois as bruxas de meu sonho não me deram permissão para eu contasse alguns segredos que elas me revelaram. O sonho que tive deu uma sensação de ser real. Participei de uma espécie de cerimónia religiosa e as bruxas fizeram-me jurar que guardaria segredo de algumas coisas que me foram reveladas. Sonho ou realidade? E eu não poderia trair as minhas irmãs de alma, pois me tornei parte de um grande clã. Nunca me arrependi de ter escolhido o caminho da lua como uma opção de vida. Ter-me tornado uma bruxa foi uma grande honra. Eu estava pronta para assumir qualquer responsabilidade que surgisse. Mas, por outro lado, tinha a certeza que, se eu traísse as leis da ordem, pagaria um preço muito alto. A minha maior preocupação, naquele momento, foi de, sem querer, trair a mim mesma. Porque conseguimos esconder segredos das outras pessoas por uma questão de ética, moral e fidelidade. Mas, sem querer, por causa da nossa vaidade, traímos a nós mesmos. Isso acontece porque atrás da nossa felicidade sempre vem o exibicionismo de querer parecer melhor que os outros. O meu sangue, jovem, corria em minhas veias, como as larvas de um vulcão. Ou as lavas. Peço desculpa. É que nem eu estou a perceber o que escrevo. De um vulcão pronto para explodir. Minhas emoções estavam à solta. Isso poderia ser perigoso e, caso a vaidade tomasse conta de mim, sabia que se contasse a Maria, poderia com certeza contar com a sua descrição, mas eu havia feito um juramento de silêncio e não poderia nunca quebrá-lo. Isso sem contar que Maria poderia falar sobre o meu segredo com o meu pai, caso ela fosse interrogada, pois assim como eu, ela fez um juramento de nunca mentir. Portanto, de jeito algum eu poderia colocar a vida da minha melhor amiga em risco. O meu maior objetivo, então, passou a ser como proteger Maria sem que ela soubesse e ficasse magoada comigo por estar a esconder um segredo. Meu tempo estava curto, pois o meu destino estava pronto a se consumar. Sinto-me como o Mestre Jesus, que soube exatamente quando iria ser entregue às mãos dos seus algozes. A traição é uma ferida que chega antes que o coração pare de funcionar e faz doer na alma por toda a eternidade. Não sabia quem iria me trair, mas sabia que seria alguém muito próximo de mim, porque sempre quem nos trai são as pessoas mais próximas de nós, as que mais amamos e em quem confiamos. Pessoas como Judas Iscariotes, que traiu Jesus com um beijo. Geralmente, os traidores são pessoas que só conseguem ver um lado da moeda e cuja ambição é o único valor que consegue enxergar. O traidor é individualista, maquina sozinho e não pede ajuda para enfiar o atame no ódio do coração do seu alvo. E é egoísta porque não vê o seu próximo, não vê que seu próximo é um indivíduo que merece respeito por ter suas próprias ideias. De repente, senti-me frágil, indefesa, por ter-me descoberto tão perto da morte. Esse seria o meu preço a pagar. Teria de viver no silêncio, na solidão, para o resto da minha vida. Embora sempre tivesse sido uma pessoa solitária, agora era diferente, pois guardava segredos que, se pronunciados em voz alta, colocariam em risco a vida de todos que eu amava e também de todos os que me cercavam. Peço desculpa mais uma vez, mas é mesmo como estou a dizer. Às vezes nem eu entendo o que está aqui escrito. Onde é que... Tinha muitas ideias a serem colocadas em prática, mas tinha de ser cautelosa, porque, além de o tempo estar curto, poderia acabar sendo mal interpretada pelas pessoas próximas de mim.
Quando nossas ideias e opiniões tornam-se diferentes das ideias e opiniões dos demais, podemos ser considerados loucos, o que quer dizer que temos de seguir as regras da mesmice. Afinal, a única opinião importante é a do nosso consciente. É o da nossa consciência. Saiba que teria que trabalhar também o meu ego. Não poderia deixar a vaidade tomar conta de mim, mas principalmente teria de dominar o medo do que as pessoas poderiam dizer a meu respeito, pois sabia que elas diriam que eu estava possuída por um espírito imundo e maligno. Na verdade, as pessoas fazem esse tipo de coisas para tentar encobrir os seus próprios delírios e sempre encontram alguém para lhes servir de Cristo, pois é muito mais fácil, perdão, é muito mais fácil seguir um padrão ético e moral para não contradizer os ditadores de regras do que aprender a pensar por si próprio. Pensando em todas aquelas consequências, estava decidida definitivamente a proteger Maria. Sabia que minha melhor amiga também não seria poupada pela Inquisição e por todos aqueles que julgavam sem mácula, que se julgavam sem mácula. Se os adeptos de Santa Madre Igreja colocassem as mãos em Maria, por certo a fariam confessar coisas que ela nunca havia feito, deixando para ela apenas a morte como opção de salvação. Fiquei a olhar em silêncio enquanto ela arrumava as malas para o nosso retorno. Ela era mesmo muito especial, pois sempre se dedicou à minha família e cuidou de mim, sem nunca sequer pensar em nos abandonar. Maria abdicou de toda a sua juventude, de todos os seus sonhos. Sabia que ela era merecedora de toda a felicidade do mundo e por isso senti-me na obrigação de ajudá-la de alguma maneira. Nunca poderia pensar em deixar Maria ser perseguida pela decisão que eu teria de tomar em um futuro próximo. Ela terminou de arrumar as malas e saiu do quarto. Parecia não ter percebido que eu estava acordada, que me deu tempo para escrever no meu diário todas as coisas que eu havia aprendido com as bruxas durante o sonho. Assim que Maria fechou a porta do quarto de Bernadette, peguei o diário e fui folheando aquelas páginas aparentemente vazias para que a inspiração me fluísse à mente. Ao abri-lo, fiquei maravilhada com a luz que saía de dentro dele e que quase me deixou cega. Por certo, Bernadette não sabia, mas o seu avô estava com a razão ao dizer que o diário era mágico. A cada página que eu ia folheando, ele me dava por si só as figuras e os desenhos que ajudaram com que eu me lembrasse do meu sonho, quase acordada da noite anterior. Era como se ele lesse as imagens que estavam na minha mente. O diário era pequeno, mas as suas páginas pareciam nunca acabar. Por trás daquela aparência singela e humilde, ele respondia a todas as minhas perguntas de uma maneira sábia e simples. Na verdade, todos aqueles segredos que me foram revelados no sonho já estavam guardados no meu consciente, apenas se afloraram quando regressei da viagem. Aprendi com isso que todos temos dentro de nós, do nosso inconsciente, as memórias de nossas vidas passadas. Todos temos por obrigação de tentar lembrar, ao menos, alguns desses factos que nos ocorreram, pois eles nos ajudam muito no nosso presente. No meu sonho, as bruxas também me mostravam o maior de todos os livros, já escrito pelas mãos de um místico. O livro das bruxas, também conhecido como o livro das sombras ou o livro dos feitiços. O meu diário era mágico e na medida em que eu me ia tornando mais íntima dele e merecedora de sua confiança, ele ia-me mostrando alguns dos segredos que existiam dentro do grande livro das sombras. Tais segredos nunca haviam sido revelados a nenhuma outra bruxa antes. O livro das sombras havia sido escrito por um dos magos mais poderosos de todos os tempos, cujo nome nem mesmo em meus sonhos tive autorização para pronunciar, pois era um nome tão poderoso que poderia abrir as portas do tempo. A capa do livro era feita de madeira de lei e ossos polidos foram usados para fazer a fechadura. O livro era forrado por uma couraça misteriosa, parecia couro de dragão. Suas folhas eram feitas de papiro e já estavam muito amareladas e sensíveis devido ao tempo. Foi de grande valia ter descoberto que esse livro também, um documento histórico, desapareceu misteriosamente com o passar dos anos. Muitos dos meus ancestrais desistiram de procurá-lo, porque
porque, em torno do seu desaparecimento, surgiram lendas de que o grande livro era protegido por forças ocultas malignas e seu conteúdo só poderia ser lido por alguém muito especial e de coração muito puro. O livro das sombras era a coisa mais incrível que meus olhos já poderiam ter visto. A chave do grande livro foi feita toda de ouro maciço, cuja forma era de uma estrela de 6 pontas. Esse livro tinha 800 páginas de pura sabedoria e cultura milenar. Seus muitos símbolos e a sua tradução eram quase impossíveis de ser lidos, pois era escrita em uma língua muito antiga e estranha chamada aramaico, uma língua usada somente no tempo de Jesus Cristo. Os símbolos e as formas que a mim foram reveladas, embora muito antigos, não me eram totalmente estranhos. Aliás, o livro, de alguma maneira, pareceu muito familiar. Talvez em alguma de minhas outras encarnações ele já tivesse sido manuseado por mim. Naquela manhã, especificamente, considerei-me uma pessoa especial por ter recebido das minhas ancestrais tanta informação, tanta sabedoria e por também ter ganho aquele diário maravilhoso. Só tinha a agradecer aos céus e aos deuses por terem-me concedido a honra de ter conseguido tantos amigos especiais e generosos. Precisava contar aquele facto novo sobre o diário a Bernadette. Não queria esconder da minha mais nova amiga que o presente que ela havia-me dado com tanto carinho tinha aqueles poderes extraordinários. Sentir-me-ia uma traidora se escondesse esse facto dela. Escrevi no meu diário tudo o que achei necessário contar para as gerações futuras. Mesmo que houvesse mudanças no tempo, minhas irmãs também precisavam saber, no meio de tanta dor e preconceito, ajudamos de alguma maneira a escrever a história de uma nação. Que horas são? Queria que elas soubessem também o valor de uma amizade verdadeira e que, embora não pudéssemos voltar no tempo, sempre temos a obrigação de encontrar nosso verdadeiro amor, mesmo que para isso tenhamos que abdicar de uma vida feliz ao lado dessa suposta pessoa. Pois, como já citei, ninguém pode ser obrigado a nos amar. Ressalto, mais que o amor pode aparecer em nossas vidas de diversas maneiras, podendo ser ele um parente próximo, um grande amigo ou até mesmo um desconhecido que nos tenha uma grande afinidade. Mas uma coisa é certa, temos que aprender a... Peço desculpa, estou constipada. Isto é o fruto do inverno. Temos de aprender... Onde é que eu ia? Temos de aprender a reconhecê-lo e aceitá-lo da maneira com que nos for encaminhada, sem tentar forçar nada através de um sortilégio. O maior perigo de um sortilégio é não pensar nas consequências que pode ocasionar. Talvez uma verdadeira catástrofe futura na vida de uma pessoa que muitas vezes é inocente. Convenhamos, se uma pessoa nos fez algum mal, porque temos de pagar tudo com a mesma moeda. Estamos nesta vida para nos aperfeiçoar. Tudo na vida tem um preço, por isso não é necessário usar magia para fazer uma vingança. Ao consultar uma bruxa, tenha a certeza do que realmente o seu coração quer. A magia não pode e não deve ser usada para vingança, vaidade ou um mero capricho. É por isso que uma bruxa só deve fazer um feitiço para um consultante que realmente saiba o que quer. O que raramente acontece, pois os seres humanos são muito indecisos e inconstantes em suas vontades e decisões. O preço para quem usa a magia inadequadamente é a solidão. É aconselhável nunca fazer um sortilégio de amor, porque muitas vezes os consulentes podem simplesmente estar envolvidos pela emoção passageira, ou o que é pior, pelo capricho e pela arrogância de terem sido desprezados por seus supostos companheiros ou companheiras. Toda a pessoa que pede um sortilégio é capaz de conquistar por si qualquer coisa ou alguém. Ou, o que é ainda pior, pode estar com orgulho ferido. Pode também ser uma pessoa muito ansiosa, o que atrapalha o sortilégio em todos os sentidos. Portanto, a bruxa deve ser conhecedora de todos os poderes da magia e também deve tentar sondar
para saber se o consulente é apenas uma pessoa movida pela vingança ou se é uma pessoa sincera e realmente necessita de ajuda. Qualquer sortilégio é perigoso, pois devemos nos lembrar que estamos a interferir no destino de alguém. Ressalto ainda que se não houver um pouquinho de sentimento da outra parte, o sortilégio não funciona. Sem contar que a pessoa pode estar muito bem amparada espiritualmente. O que é isto? Ou seja, pode ter uma fé inabalável. Esse tipo de situação pode atrasar o sortilégio ou o relacionamento que o consultante já tenha com o seu suposto parceiro pode ser desmoronado. Na hora em que um feitiço é feito, a paciência do consultante é testada. O sortilégio pode demorar até anos a se realizar, mas nunca falha. Basta que o consultante saiba que o tempo dos espíritos não é o mesmo que o nosso. Por isso, o consultante pode achar que pelo facto de o feitiço estar a demorar, ele não irá funcionar. Não devemos nunca nos esquecer que um fiel consultante pode se virar contra a própria bruxa de quem pediu ajuda, por achar que ela não fez nada por ele ou simplesmente por medo de ser considerado um adorador ao diabo pela Inquisição. Portanto, todo cuidado é pouco, tudo é um risco. Na verdade, toda e qualquer pessoa tem que ser esclarecida de que mexer com o destino de alguém, além de ser perigoso, é arriscado, pois com isso estamos a aprisionar o anjo da guarda deles. Não creio que aprisionar anjos seja uma boa ideia, pois os anjos são generosos e bons, mas podem ser vingativos quando irados. Como já disse antes, toda a moeda tem seus dois lados. Isso se aplica fielmente à magia. Um consulente nunca deve, por si, tentar fazer um feitiço, seja ele para o bem ou para o mal. Deve sempre pedir a ajuda de uma bruxa ou de um mago, pois são pessoas preparadas para lidar com as forças ocultas. As pessoas dizem algo muito peculiar da fé, que ela, aliada à coragem, pode mover montanhas. Já eu digo que o medo muitas vezes nos impede de cometer um terrível engano. Ser corajoso nem sempre é o caminho, pois o ímpeto e a ansiedade de vencer, o consulente não percebe que a faca afiada do inimigo espera na retaguarda. Acredito que até mesmo os grandes heróis tiveram medo. E isso, com certeza, os fez pensar em uma estratégia de vitória. Nesta vida, temos que ter a ciência, temos que ter a certeza de que há tempo para tudo. Desculpem lá. De que há tempo para tudo, inclusive o tempo de refletir sobre as nossas prováveis ações. Prejudicar espiritualmente uma pessoa e garantir que ela, após sua morte, se torna nosso algoz. A mesma pessoa pode nos perseguir até à nossa próxima encarnação. Embora não tivesse-me permitido contar sobre todas as coisas que me foram ensinadas pelas bruxas do meu sonho, espero ter conseguido passar para as minhas irmãs uma rápida ideia do que é realmente ser uma bruxa e que elas passem para as suas futuras gerações a grandeza e a honra de terem nascido com um dom especial. Espero que minhas irmãs façam uso dos poderes que lhes foram dados com muita sabedoria e que elas sempre lutem pelo direito de liberdade, de expressão e de religião. Algumas das coisas que aprendi com a minha ancestral e com as bruxas, através do meu sonho, estão nestas linhas. São as coisas como os símbolos tradicionais de boa magia e os seus significados, entre outras coisas que achei serem muito, muito úteis para as futuras bruxas. Achei interessante começar pelo livro das sombras, pois muitas bruxas não sabiam como usá-lo e para o que realmente ele servia. O livro das sombras é um diário usado por praticantes da magia em rituais místicos. É como um diário a bordo de um navio, indispensável, irrevogável, individual e intransferível. É o manual da bruxa, o seu tricô, a sua essência, só deve de ser escrito pela própria mão da praticante e deve de ser escolhido com carinho e serenidade. Eu havia ganhado o meu e estava extremamente satisfeita, pois na verdade ele me escolheu. A flor de lótus foi muito usada na época da Inquisição como a marca das condenadas, principalmente na França no século XV.
Mas algumas bruxas dos séculos XVI e XVIII, 16 até 18, continuavam a usar esse símbolo desenhado em seus corpos como uma forma de respeito pelas irmãs que morreram queimadas na fogueira. Da flor de lótus era extraído um chá poderosíssimo que diziam enlouquecer os homens. A flor de lótus também era conhecida como lumbo nucífero, ou o lótus egípcio, lótus sagrado e lótus da Índia. É nativa do sudoeste da Ásia. Muitas pessoas morreram por causa dela, inclusive grandes homens ligados à ciência. A taça é o símbolo da deusa. A taça é o símbolo da deusa. Representa o ventre da mulher, o princípio da vida feminina. Sua energia está ligada ao elemento água e à pureza. É muito usada nos rituais, nos sabás, como recipiente para água ou para vinho sagrado. É um instrumento que nunca perde o seu lugar no círculo mágico e é posicionada ao leste. A taça pode ser feita de vários materiais, como prata, bronze, ouro, barro, alabastro, cristais, entre outros. Porém, é recomendado que seja prata. Seus desejos ou símbolos variam de bruxa para bruxa. E hoje vamos ficar por aqui. Espero que vocês estejam a gostar tanto quanto eu. Eu acho que não disse o meu nome. Se chama Adriana Soares. Vocês já sabem, não preciso estar aqui a dizer. Amanhã cá nos encontramos à mesma hora. Beijinhos no coração.